Rádio Esportes Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Olha só, Alexandre Simões, ontem falamos sobre se é positivo ou se não é, se é o correto ou se não é, se é a melhor escolha ou se não é, a história da torcida única no Clássico. Hoje eu quero saber o efeito prático disso na sua visão. Nós temos falado nos últimos dias pela perspectiva, pela formação de elenco, pelo que aconteceu no último ano. A maior parte da análise coloca o Atlético como favorito no Clássico, em que pese diversos fatores, clássico é clássico e vice-versa. Se é favorito não quer dizer que vai ganhar, tem tudo isso aí que todo mundo fala. Mas a maior parte da análise coloca o Atlético como favorito pela qualidade do elenco e por diversos outros fatores, até por jogar em casa também, apesar de ter perdido o primeiro Clássico da Arena MRV. A torcida única no Clássico, o estádio com a atmosfera toda favorável ao Atlético, aumenta o favoritismo? Aumenta também a pressão? Como você analisa este cenário com torcida 100% alvinegra no Clássico do fim de semana, Alexandre Simões? Olha, o Cirilo, eu acho que assim, não dá pra gente tirar o ambiente do jogo, o reflexo que isso tem dentro de campo, tá? Não dá, em hipótese alguma, de tirar disso. Então, quando a gente relaciona os fatores que decidem o favoritismo num jogo de futebol, tá? Você coloca o mando de campo, claro, e ele é do Atlético, a melhor qualidade de um time. O Atlético tem mais qualidade do que o Cruzeiro, eu acho que isso é indiscutível, eu acho que todo cruzeirense sabe disso, tá? O momento, o Atlético vive um momento melhor do que o do Cruzeiro, porque tem uma sequência de um trabalho de 2023. Inclusive, o time do Atlético que começou os 2 jogos é integralmente... Aliás, o único reforço foi o Gustavo Scarpa, é um baita reforço. Eu considero, inclusive, o maior do futebol brasileiro nesse 2024, em que os clubes investiram muito, tá? Então, o Atlético, ele tem tudo ao lado dele. Isso não quer dizer que ele vá vencer o jogo. O Clássico tem histórias, e não precisamos nem recorrer ao último jogo, em que o Atlético já contava com tudo isso ao lado dele. A diferença é que o Cruzeiro teve ali 2.000 e nem 3.000 torcedores, né, na Arena MRV. Acho até que isso tem um aspecto psicológico, sim, na equipe, né? Você se sente um pouco amparada por ter ali o torcedor do seu clube ao seu lado, mesmo que numa minoria absoluta. Mas, de toda forma, eu acho que tirar o favoritismo do Atlético do Clássico de sábado é impossível. Assim como é impossível dizer que só isso garante que ele vai ganhar o confronto, embora eu veja a diferença agora maior do que a que existia em outubro de 2023, apesar de toda a pressão que o Cruzeiro sofria por zona de rebaixamento, por possibilidade de queda à Série B. Léo Figueiredo, te faço a mesma pergunta. A história do Clássico com torcida única na Arena MRV favorece ao Atlético, aumenta o favoritismo, aumenta a pressão por outro lado? Como você enxerga esse cenário pensando no Clássico de sábado às 7h30, Léo? Ô Cirilo, se a gente tivesse uma ampulheta, que seja, né, alguma balança para medir, você colocaria mais uns grãozinhos aí, o fato de ser torcida única. Não é determinante, se o Cruzeiro tivesse 10%, já seria a maioria da torcida do Atlético. Quem joga como mandante tem sim uma vantagem de ter o apoio da sua torcida, o Atlético já teria. Tendo só apenas a sua torcida, pode bater recorde da arena, né, de número de pessoas, coloca mais uns grãozinhos de areia aí, mas não acho que isso seja determinante. O que é determinante é que o Atlético tem um time melhor, vive um momento melhor, está mais organizado dentro de campo, o treinador é o mesmo do ano passado, o time é basicamente o mesmo do ano passado e é um time que terminou bem o ano passado. O Cruzeiro tem um novo treinador, um novo sistema de jogo e novos jogadores. O Cruzeiro não tem exatamente o mesmo time do ano passado. Tem alguns, uma espinha que já estava ali, mas mudou o sistema de jogo. Então, o Atlético tem tudo ao seu favor. De novo, Cirilo. Assim como era no ano passado. Só que isso significa que ganha o Clássico, o ano passado já comprovou. E o Cruzeiro não ganhou o Clássico do ano passado por um gol contra que caiu do céu. O Cruzeiro foi melhor que o Atlético no Clássico. Então, não adianta a gente indicar, o Atlético se achar, até o Cruzeiro colocar o Atlético como favorito para o Clássico, se o Galo não se comportar como, porque da outra vez não se comportou. E o Cruzeiro vai precisar ter um comportamento semelhante ao que teve no ano passado
E acho que vai ter que jogar mais. Porque este time não é um time que está encaixado como o do ano passado. E o do ano passado era ótimo porque estava encaixado? Não. Mas era um time que defensivamente estava mais coeso do que esse. O Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro com uma melhor defesa junto com o Atlético. E se você pegar, o Atlético tem Lemos, tem Fux, tem isso. O Cruzeiro tem o Neres, era o Castan. O Cruzeiro terminou com uma melhor defesa junto com o Atlético. E neste momento, o Cruzeiro mudou o esquema de jogo, tem mostrado falhas na defesa, e falhas na defesa contra um time com a qualidade que tem o Atlético será mortal para o Cruzeiro no Clássico. Então é lógico que o Cruzeiro vai ter que jogar mais, o Cruzeiro vai ter que ter o mesmo espírito de guerra que entrou no jogo da primeira partida da Arena MRV, porque o Atlético é sim favorito, merecidamente por isso. Tem um time melhor, tem um trabalho que está em sequência e o Atlético é considerado favorito. Significa que já ganhou, gente? Não. Mas que está mais próximo de vencer? Sim, isso é claro. Ô, Léo, o que os primeiros jogos, as 2 primeiras rodadas, mostraram ao técnico do Cruzeiro, ao Larcamon, para que ele possa armar uma estratégia para reduzir isso que vocês estão dizendo? Então, Cirilo, eu não sei se o Larcamon vai já abrir mão da ideia dele de atuar com uma formação de 3 ali, jogando atrás, o posicionamento do Marlon, que algumas vezes se posiciona como um terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo, eu acho que ele precisa marcar mais, né? Diferentemente do jogo contra o Vila Nova, diferentemente do jogo contra o Atlético, ele vai precisar marcar mais. Ele vai precisar de mais defesa. Porque nos 2 primeiros jogos, ele foi protagonista. Ele tentou tomar as rédeas do jogo. Contra o Atlético, isso algumas vezes não aconteceu. O Atlético foi melhor que o Cruzeiro em boa parte do jogo. Mas contra o Vila Nova, foi o Cruzeiro agredindo. No jogo da Arena MRV, provavelmente será o Atlético com a bola e o Cruzeiro se defendendo. Então ele pode até seguir com a mesma formação, mas eu acho que ele precisa ter um time que marque mais. Porque se o Cruzeiro der os espaços que tem dado nesses 2 primeiros jogos para o Atlético, com a qualidade que tem o Galo, o Cruzeiro vai sofrer muito com isso. Então, em primeiro lugar, se eu sou o Larcamon, eu me preocupo em defender e depois tentar vencer o jogo. O que as 2 primeiras rodadas deram de diagnóstico a Nicolás Larcamon, diria Ale Oliveira ao Larca, Alexandre Simões? O Cirilo, assim, o que me incomoda não são nem as experiências que ele faz, eu acho que são mais do que válidas, né? O Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, claro, tem a pressão de tentar impedir que o Atlético seja o pentacampeão estadual, é uma sequência considerável, mas de toda forma o grande objetivo do Cruzeiro tem que ser o Campeonato Brasileiro e a permanência na Série A do Brasileirão. Mas o que me incomoda é ele não ter aplicar, tá, as ideias que 2023 já provaram que não pode acontecer. Tipo o Lucas Silva de primeiro volante, tipo o Marlon deixar de ser um lateral, que era uma das coisas boas que o time do Cruzeiro tinha, entendeu? O João Marcelo terminou o ano muito bem, não ter tido oportunidade até agora, sabe? O Palácios de zagueiro naquele primeiro jogo, ok, a gente sabe, o Zé Ivaldo tem problemas de muita intensidade em determinados momentos, isso se transforma em violência e isso deixa o treinador inseguro, isso a gente entende nele, mas de certa forma o Palácios não era a melhor opção. Tinha o Lucas Oliveira, tinha o próprio João Marcelo, tinha o garoto Juan Santos. Então, essas questões de não pegar o 2023 e trazer para 2024 e ter alguém lá para falar isso para ele, sabe? O meu filho, isso não. Cortar caminho, né, professor? Exatamente, já encurta demais. A reuniãozinha já resolvia, né, Simões? Vamos fazer uma rápida pausa. Esse foi o Rádio Esportes Debate. No YouTube a gente faz o último intervalo interativo, seguimos falando e em instantes os destaques finais. Porque muito se fala, isso que o Simões está dizendo, muito se fala quanto à interferência em trabalho de técnico. Mas isso não é interferir. Isso não é interferência. Se é alguém que já estava aqui tem a experiência, o cara não teve, né? Não, e o Cruzeiro, cara... E pode ser o Autuori. É isso que eu ia falar. O Autuori tá lá, o Autuori tem... Pelo amor de Deus, não, o Autuori é o diretor e o Autuori terminou o treinador. E olha, e eu vou dizer algo aqui, né, que eu não sei se o torcedor do Cruzeiro concorda, falar igual a Lê, não vou dizer algo aqui, nem sei que eu concordo, mas eu concordo e concordo muito. O Paulo Autuori ganhou um lugar na história do Cruzeiro, por mais que o Fernando Seabra tenha sido talvez até o treinador mesmo do time nas 6 rodadas finais, mas o Paulo Autuori chamou para ele a responsabilidade. E livrou o Cruzeiro do rebaixamento. Se o Cruzeiro cai, o treinador que ia cair era o Paulo Autuori.
Não era Verdade. o Seabra. Não era o Seabra. Se o Cruzeiro cai, era o Paulo Autuori. Então, o Paulo Autuori ganhou um lugar de destaque na história do Cruzeiro no final do ano passado. Mais um lugar, né? Que já tinha, né? Sim, pela coragem de assumir aquilo ali. Porque se cai, era ele. Se cai, era ele, tá? Então, o Paulo Autuori, ele tem história suficiente no clube e no futebol para poder chegar e dar esse toque. Falar, olha, Nico, você tá pensando... Não adianta, cara. Não adianta fazer isso. O Lucas Silva, o melhor momento dele aqui foi como terceiro homem de meio de campo. Então, um primeiro volante, um segundo, o clássico contra o Atlético mesmo, que ele reinou em campo, foi jogou muito. Jussa, Machado e ele, com o Matheus Pereira, e o Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues. Aí, ele joga. Como primeiro volante fica difícil.